Olá, participante, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Mercado em Foco. Iniciando aqui pelo cenário internacional, julho voltou a ser marcado aí pelo aumento das tensões aí no Oriente Médio, né? Depois de um breve período de maior tranquilidade, o conflito ganhou força novamente e trouxe uma nova alta aí nos preços de energia, especialmente o petróleo. Bom, a gente sabe muito bem, né, que esse movimento ele sempre deixa os mercados mais tensos, porque uma energia mais cara pressiona os preços, né, e, consequentemente, a inflação ao redor do mundo. Tá? A economia americana continuou mostrando bastante força aí no mês de julho. O consumo permaneceu resiliente, né, e os investimentos em infraestrutura, principalmente aqueles ligados à inteligência artificial, continuaram aí em ritmo bem elevado. Tá? Nesse ambiente, o Banco Central americano, o Federal Reserve, ele manteve a taxa básica de juros entre 3,5% e 3,75% ao ano. A autoridade monetária destacou que a economia continua crescendo em um ritmo sólido e que o mercado de trabalho permanece estável, mas mesmo assim a inflação ainda está acima da sua meta, né, de 2%. Além disso, parte dos membros aí do Federal Reserve já demonstraram uma maior preocupação com a inflação, principalmente diante aí da alta do petróleo. Né? Então isso aí reforça, né, a possibilidade de que os juros americanos vão permanecer elevados aí por um período, né, um pouco mais longo. Tá? Bom, aqui no Brasil nós tivemos várias notícias positivas, aí, principalmente em relação à inflação. Né? Depois de muito tempo, o IPCA acumulado em 12 meses ficou em 4,44. Voltou a ficar abaixo do limite da banda de inflação, né, que é de 4,5. Né? Apesar aí dessa melhora da inflação, ainda permanece acima do centro da meta. O centro da meta é de 3%, mas ele já entra naquela banda aceitável, né, de 1,5%, né, para cima e para baixo. Só relembrando, o Banco Central ele iniciou em 2026 o processo de redução da taxa Selic, depois de vários meses com juros, né, no patamar de 15% ao ano. Atualmente a Selic está em 14% ao ano. A última redução foi no início do mês de agosto, 25 pontos base. Tá? E esse cenário, levando em conta a inflação recente, os dados de emprego, a atividade, a gente acredita que ainda há espaço para uma nova redução de juros, pelo menos até o final, né, do ano, nas reuniões, né, subsequentes. No entanto, o Banco Central ele deve continuar agindo aí de forma bem cautelosa. Tá? Isso porque ainda existem alguns fatores de risco aí no horizonte, como as tensões do Oriente Médio, a expectativa de inflação ainda para os anos de 27 e 28, onde o Banco Central olha muito isso, ainda permanece elevada, e também tem a possibilidade aí do fenômeno El Niño aí mais intenso no final do ano, que pode afetar sim o preço dos alimentos e consequentemente a inflação. Tá? Bom, agora vamos falar um pouquinho dos nossos resultados, dos nossos planos, né? Iniciando aqui pelo plano BD. O plano BD ele apresentou no mês de julho uma rentabilidade de 0,60. O resultado foi equivalente a 132% da meta atuarial no mês, que foi de 0,46. No acumulado do ano, de janeiro a julho, o plano BD apresentou uma rentabilidade de 6,75%, equivalente a 102% aí da meta atuarial, de 6,63% aí no período. O plano CV também apresentou um excelente desempenho. Em julho, a rentabilidade foi de 0,82%, o equivalente a 159% aí da meta atuarial no mês, que foi de 0,52%. No acumulado do ano, até julho, o plano CV alcançou uma rentabilidade de 7,28%, correspondente a 113% aí da meta atuarial, que foi de 6,42%. Um dos principais destaques aí no mês foi o nosso segmento de renda variável, que apresentou uma valorização de 7,61%, bem superior ao Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa Brasileira, que subiu 3,47% aí no mesmo período. Por fim, o Plano Família registrou uma rentabilidade de 1,34% no mês de julho, o equivalente a 110% do CDI e a 105% aí do seu índice de referência.
No acumulado do ano até julho, o Plano Família apresenta um retorno de 8,18%, correspondente a 100,5% do CDI e a 96% aí do seu índice de referência. Bom, eu costumo dizer que a nossa gestão de investimentos, ela é apoiada em 3 pilares fundamentais. Primeiro, proteção, né? Segundo, oportunidade e visão de longo prazo. A proteção, quando a gente fala em proteção, que é o primeiro pilar, é a prudência na gestão dos recursos. A gente trabalha com uma diversificação de segmentos, diversificação de ativos, controle de risco, disciplina, sempre respeitando a característica de cada plano. O segundo pilar, que é a oportunidade, é a nossa capacidade de identificar e aproveitar as oportunidades que o mercado oferece. Os mercados passam por diferentes ciclos, muitas vezes períodos de alta volatilidade, como a gente vê, né, esse ano, mas isso também cria boas oportunidades de investimento. Por isso que a gente acompanha o mercado de forma bem ativa e realiza ajustes e movimentos táticos quando entendemos que existe uma boa relação entre o risco e o retorno. E o último pilar, que é o longo prazo, né? O horizonte de longo prazo. É a nossa visão, né, previdenciária. Né? A gente sabe que a previdência ela é construída ao longo de muitos anos. Por isso as nossas decisões não são tomadas olhando apenas o resultado de um mês, mas a capacidade dos investimentos em gerar resultados consistentes ao longo do tempo. Bom, em resumo, né, a gente busca proteger o patrimônio, né, da entidade, aproveitar as oportunidades e construir resultados aí no longo prazo. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima edição do nosso Mercado em Foco.